reflexivo, e a gente começa conversando aqui sobre, essa é a semana dos crimes cristãos na história. Crimes cristãos na história, né? Então vamos ver aqui. Domingo ontem falamos dos crimes na Idade Antiga, né? Quando o cristianismo se apegou ao judaísmo e sofreu as consequências da rebeldia dos judeus, né? Também quando o cristianismo se juntou a Constantino, o imperador político, né? Para poder satisfazer os interesses de Constantino. Esse foi outro crime que o cristianismo cometeu. O outro são os preconceitos que nós herdamos do judaísmo e que o cristianismo desenvolveu muito bem. O cristianismo é uma das religiões mais preconceituosas do mundo. Entendeu? Hoje a gente lembra o seguinte, na Idade Média, alguns crimes são: traiu Roma para facilitar a invasão e domínio dos bárbaros. Roma, o cristianismo traiu. O cristianismo chegava a ir aos reinos, né, dos bárbaros para fazer acordos para a invasão de Roma. Traiu. Tá bom? Mas Roma não prestava. Não justifica. Não é o cristianismo que tem que trair. Entendeu? Não deveria assumir nada com Roma. Mas trair também é outro crime. Né? Cadê? Facilitou a invasão e dominar os bárbaros. A Inquisição contra contrários na política, religião, ciência e interesses econômicos. O cristianismo matou muita gente que o cristianismo entendeu não estarem de acordo com os interesses do cristianismo. Entendeu? Agora eu estava ouvindo aqui um pastor de uma igreja que, porque o candidato dele não ganhou e os nordestinos votaram contra, paz, o camarada falou foi coisa contra os nordestinos, contra todo mundo, porque não votaram no que ele achava que era ideal. Aí estava agora pedindo perdão. Mas o perdão dele, o pedindo perdão dele, provavelmente foi obrigado de alguma forma, porque não mostrou nenhum tipo de espírito de pedido de perdão. Porque ele estava justificando. Estava justificando. Eu fiz aquilo porque eu defendo aquilo que a igreja, né, defende. Sabe o que a igreja defende? Nada. O papel da igreja é somente ser luz e sal. Ser bênção. Quem faz as mudanças é o Espírito. E a igreja não tem que tomar briga de nada. Igreja não, a única bandeira da igreja é ser luz e sal de Deus para o mundo. Não é brigar com o mundo, obrigar o mundo a ser do jeito que ela quer. Esse não é papel de igreja. O papel da igreja é ser bênção, luz e confiar de que o Espírito Santo é que faz as diferenças, as mudanças. Mas ele divulgou muita mentira. Porque ele tinha um ideal, ele achava que aquilo que ele pensava, achava não, ainda acha, e ele faria tudo de novo. Aquele pedido de desculpa é mentira, está na cara. Quando você começa a justificar por que mentiu, por que errou, você já está dizendo que você não acredita em arrependimento. Entendeu? Mas aí, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é amar. Amar os que são favoráveis ao que ela pensa e amar os que são contrários. Amar. Defender o direito que as pessoas têm de serem diferentes. Esse é o papel da igreja. Isso é ser luz e isso é ser sal. Agora, xingar em nome de Jesus porque não pensa igual a eles, isso não é cristão, isso não é cristianismo. Isso é outra infernalidade qualquer. Mas igreja e cristianismo não é. Tem nada a ver com Jesus isso. Entendeu? Então, os crimes, né? A gente repete na história. Olha, eu estou falando aqui da época de Constantino e da época da Idade Média. E a gente vai ver, estamos fazendo as mesmas coisas em todos os cantos da história. Entendeu? A gente não aprende. Primeiro porque somente o joio é que está fazendo isso. E o trigo, muitas vezes, se cala.
Esse é um grande problema, tá bom? Vamos ver aqui o mês de outubro, né? Não é outubro, né? É novembro. Então vamos ver aqui novembro. Eu vou fazer o seguinte destaque aqui do mês de novembro: mês das religiões, Tani, Kyu, missionismo mundial e Seishonoye, tá? Essas são religiões e filosofias e ensinos, tudo demonstrando esse lado religioso do ser humano e que deve ser respeitado, né? Não é motivo para intolerância, pelo contrário, é amar essas pessoas. Elas têm o direito de crer no que elas quiserem, entendeu? E a gente respeitar, e sem prepotência. Não, a minha é melhor do que a deles, não. Isso não é papel nosso, não é função nossa. A nossa é de ser humildes, louvar a Deus pela vida deles, pela liberdade deles e defender esse direito. Isso é cristianismo, entendeu? Muito bem. Vamos aqui lá para o Facebook. Lá no Facebook, a gente tem o dia de hoje, né? Vamos ver aqui quais são os comemorativos do dia de hoje. Está aqui, segunda-feira. Então, olha, dia 7 de novembro, dia da ação católica, dia da vergonha por todo tipo de escravidão humana no passado e dia do radialista, hoje, né? O dia da ação católica é o dia do trabalho, da atuação social que o catolicismo fez muito na história e tem feito atualmente. Dia Nacional da Luta pela Regularização Fundiária e Dia Latino-Americano do Teatro de Rua e de Estudos pela Energia Limpa. E Dia Mundial da Revolução Russa, 1914, e Dia Internacional da Preguiça Criativa, né? A preguiça criativa. O que mais? Aqui tem orientações de como fazer a vida melhor, e aqui tem uma: se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Se não perguntar, a resposta é sempre o não. Se não der um passo, estará sempre no mesmo lugar. Né? Então, essas são orientações para uma vida melhor. Testemunho, busque como ser melhor luz e sal para seus vizinhos e desconhecidos. Tá? E personalidade. Hoje é o dia do sentimental extrovertido, que é esse, né, extrovertido, cadê? É dos estudos de Jung a respeito da personalidade. E, cadê? Juízes, né? Hoje é o dia de lembrarmos de Juízes, a própria necessidade, aqui é um dos ensinos do livro de Juízes, a própria necessidade de Juízes demonstra as vaidades entre as tribos quando nenhuma abre mão de sua liberdade para terem um líder único, como antes com Josué. Né? Isso aí já mostra o espírito prepotente, né? que havia já naquele povo, né? Como no ser humano em geral, desde aquela época. Tá bom? Muito bem, vamos ver aqui. Aqui está um convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Cadê o... Deixa eu botar aqui aquela explosão, convidando as pessoas para que se inscrevam, né, no nosso canal, lá no YouTube. Aqui está o convite. Aqui vamos para notícias do cristianismo. Toda notícia tem a ver com o cristianismo. Ou porque nós é que estamos fazendo aquilo, ou porque nós estamos apoiando, ou porque nós estamos calados. E quem cala, consente. Tá? E o quarto ponto é porque nós somos a maior religião do mundo. Ora, isso tem um preço. Não podemos ser neutros. Temos que tomar posição. Respeitar quem pensa diferente. Olha que coisa importante. Respeitar quem pensa e quem faz diferente, mas deixar claro qual é o nosso ponto de vista. Entendeu? Então, esse é o papel. O problema nosso hoje não é falar o nosso ponto de vista. O nosso problema hoje é que a gente quer brigar para que os outros pensem como a gente.
Entendeu? A gente quer obrigar todo mundo a pensar como a gente. Não. A gente tem que respeitar e defender o direito que o outro tem de ser e fazer diferente. Mas isso não quer dizer que eu não possa criticar o que ele está fazendo, mas respeitando o direito que ele tem de fazer diferente. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente lembra aqui é o seguinte: a notícia é assim: China está superando os Estados Unidos de maneira drástica. Alerta Pentágono. Esse alerta é justamente para dizer que o inimigo está crescendo demais. O inimigo para quem? Para eles. Sabe por quê? Porque o espírito cristão capitalista é da hegemonia. Só eu sou o poderoso, ninguém mais pode ser. Só eu sou o mais rico, ninguém mais pode ser. Se alguém tentar ser tão rico quanto eu, o meu papel é pisar na cabeça dele para que ele volte para a subordinação. Não tem necessidade. Todo mundo crescendo ao mesmo tempo, todo mundo se desenvolvendo, é o bem do mundo. Só que tem uma diferença. A função americana, eu estou falando do América porque são os cristãos, tá? São os cristãos, inclusive, que nos evangelizaram. Serve até para entender por que nós somos tão prepotentes, certo? Muito bem. A ideia deles é assim, eu tenho que ficar sempre no domínio de tudo e de todos. Isso não é cristão, isso é anticristão. Mas o capitalismo ensina isso. Você tem que estar no ápice de tudo. Tá? E a China, ela faz o quê? Ela cresce, mas ela leva outros com ela. É o que ela está fazendo na África. É o que ela está fazendo em outros países. Ela cresce, mas ela leva outros com ela. É diferente do pensamento americano. Só eu. Todo mundo tem que me servir, porque ninguém pode crescer como eu cresço. É por isso que essa preocupação do Pentágono é a tríade do mal. Pentágono, CIA e OTAN. São três que foram criados, três organismos que foram criados justamente para manter essa hegemonia capitalista americana cristã. Entendeu? Cristã. Esses três diabos, né, para o mundo que existem para isso. Tá bom? Vamos ver mais aqui. A outra notícia diz assim: bilionários como Elon Musk são os grandes inimigos da democracia, diz Brian Mier. É isso mesmo. Não é só ele, não. Esses ricos todos, eles não gostam de democracia porque o povo fica com liberdade. A democracia só tem que servir para eles. A democracia, inclusive, que o americano defende, é a democracia da liberdade para poucos. O resto diz que tem liberdade, mas nunca vão sair da escravidão. Todos têm que trabalhar para alguns crescerem, para alguns ficarem mais ricos. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. A ideia dessa democracia defendida pela América é essa aí. Entendeu? Então, tudo que não é assim não é democracia na cabeça deles. Tudo que não pensar e não agir dessa forma não é democracia. Tem que ser disso, né? Agora, o que é que eles fazem? Exceções. Por exemplo, alguns países que favorecem os interesses deles, eles chamam de democracia. Alguns países que não favorecem, não facilitam essa ganância deles, esses aí não são democracia. Eles são outra coisa, mas democracia não são, não. Entendeu? Então, esse o que é que dói mais nisso tudo? São cristãos e são o exemplo para nós. Nós seguimos aquilo que aqueles cristãos escravocratas acreditam. O que eles pregam, o que eles ensinam, a gente toma como sendo o verdadeiro cristianismo. E aí, a gente é o que é. A gente tem sido o que a gente tem sido. A gente tem feito o que a gente tem feito. Não é só no Brasil, na América Latina todinha, a gente sofre essa influência maligna daquele cristianismo. Entendeu? Muito bem, mas o rico é assim mesmo. Ele não é democracia só se for do interesse dele. O resto ele vai fazer de tudo para desmanchar, tá? O que mais?
Aqui tem outro. Polícia Rodoviária Federal multiplicou por 9 o número de ônibus fiscalizados no Nordeste na época das eleições. Veja só, uma organização do Estado a serviço de políticos. Os ônibus no Nordeste nunca foram tão vigiados e tão, nunca receberam tanta blitz do que na época das eleições, principalmente quando sabiam que, primeiro, o Nordeste teria votos contrários ao candidato do governo e também, principalmente no segundo turno, entendeu? Não tem nem palavras para explicar esse tipo de comportamento. Vamos ver mais aqui. General Heleno comenta fake news e diz que, infelizmente, o outro candidato não está internado. E o comentário que faço aqui é o seguinte: essa é a cara das Forças Armadas. Não é diferente, não. Entendeu? É o que passa na cabeça deles, é exatamente isso. Olha, eu falei aqui outro dia, ou foi ontem, ou antes de ontem, que o projeto das Forças Armadas, essa coisa medonha que tem no Brasil e que a gente paga caro, para que eles sejam bem sustentados, bem alimentados, tenham lá o Viagrazinho deles sempre. Essa coisa, esse monstro, ameaçador que a gente tem, não é de agora. A história mostra que as Forças Armadas sempre ameaçaram a democracia no país, desde 1930 em diante, sempre existiram com essa coisa maligna, sempre com a influência americana, tá bom? Quem manda nas Forças Armadas é o interesse americano. Sempre. Por que não fizeram o golpe agora? Porque a América diz, e a América sabe do poder que tem. A América mandou avisar, não façam golpe. Pronto. Por mais que eles queiram, porque esse menino aí é a cara das Forças Armadas. Por mais que eles queiram, eles não tiveram coragem, porque o dono do cachorro mandou dizer para o cachorro não fazer o golpe. Entendeu? Então, mas é a cara dele. Analise a história de cada um e você vai ver isso aí. Entendeu? Então, é isso que a gente coloca armas na mão dessa raça para eles ficarem o tempo todo apontando contra nós, ameaçando a gente. É assim. O capital, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Eles atendem a América porque a América tem interesses econômicos em tudo isso. Tá? Muito bem. Aqui tem o culto de hoje que nós estamos realizando, tá bom? Aqui está, ele já está curtido pela Edneuza Nascimento. O que mais? Aqui tem uma poesia, que foi feita, Sonhos Alegres da Gente. Tá aqui. Aqui tem uma coisa importante, interessante, Informe-se. Saia da bolha pseudo-cristã ignorante. Saia dessa bolha. Como fazer isso? Olhe, estude, pesquise e questione. Paulo foi mais útil ao reino de Deus do que os apóstolos juntos, porque Paulo tinha conhecimentos. Ele não era levado pelo umbigo, entendeu? Ele tinha conhecimentos, ele era informado. Quando os judeus que perseguiram os outros apóstolos foram perseguir Paulo, Paulo botou a mão no rosto dele e disse assim: não, eu sou um cidadão romano, vocês não podem fazer nada contra mim. Aí o que aconteceu? A única coisa que podia ser feito com uma pessoa assim era ser levado para Roma, onde ele foi preso para atender os interesses egoístas dos cristãos, do povo de Deus, entre aspas. Jesus disse, eles não são povo de Deus, Então, para atender aqueles anseios gananciosos, ele foi preso para Roma. Mas lá em Roma foi tratado como qualquer cidadão. Entendeu? Então, informe-se. Não fique na bolha. Aqui tem assim também. Não deixe líderes cegos lhe guiarem cegamente sobre Deus e a vontade dele para com você e todas as demais pessoas. Não deixe. Não deixe. São cegos guiando cegos.
como Jesus disse. Tá bom? E aqui tem o primeiro tema que é colocado é sobre a teologia básica. O que é básico na teologia? O resto é tudo consequência, não faz diferença, mas e o básico da teologia? Então está aqui, não é? E você é levado para um estudo que mostra o básico da teologia. Ok? Aqui tem uma palavra dessa deputada Janaína Pascoal, né? Que analisa resultados das eleições. Por que ela está aqui? Ela não merece estar aqui. Mas por que ela está aqui? Ela está sendo muito útil porque ela, que tem o mesmo pensamento daqueles que estão aí criando algazarras, confusão, nessa coisa, essa desobediência que estão fazendo aí, né? Ela é igual a eles e ela está dizendo: vocês foram tratados como tolos. Os líderes de vocês estão tratando vocês, continuam tratando vocês como tolos. É isso que é interessante dessa palavra que ela está dando aqui. Mas para o tolo isso não adianta não, tá? Ele encontra justificativa para continuar sendo tolo. A lógica de uma parte do evangelicalismo é um estudo sobre isso, né? Qual é o estudo? Olhe, para não ingerirem mosquitos, muitos cristãos engolem camelos. Né? Que perigo. Aqui tem destaques da trifunção. Essa trifunção é algo do Espírito Santo. Aqui fala sobre o pastorado. Aqui reassista nossos vídeos. O culto verdadeiro a Deus. Olha só que coisa interessante. O culto verdadeiro a Deus não são os repetidos, né? Aqui parece que não aparece muita coisa não, né? O que eu faço para aparecer mais um pouquinho aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Não são os repetidos rituais, cantos, orações, reuniões, jejuns, estudos, pregações, êxtases, zelos, preconceitos e intolerâncias. Não são essas coisas que são o verdadeiro culto a Deus, né? O verdadeiro culto a Deus, olha aqui, é ser sal e luz do mundo. Olha que diferença, hein? Ser sal e luz do mundo é o verdadeiro culto a Deus. O resto é blá, 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 blá. Entendeu? Aqui tem outro banner. Entre os homens de índole má, os que são religiosos são os piores, em todos os sentidos. E são assim por crerem que fazem maldades em nome de Deus e para a glória dele. Fazem em nome de Deus. Aqui tem por que evangélicos e católicos votaram e defenderam Hitler. Aqui tem quem crê mesmo que Deus tem total controle de tudo, quem crê mesmo, descansa. Descansa. Não mente, não calunia, não ameaça, não violenta, não tortura, não persegue. Descansa. Olha que coisa, né? O que mais? Aqui está então o banner falando sobre o culto de ontem, né? Onde está os vídeos, né? Do culto de ontem para as pessoas que querem encontrá-los, tá bom? Muito